Segunda-feira tá braba, bebê, tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que, sinceramente, eu fico pensando como é que eu vou contar esse caso, porque ele é tão grande e tem tantos casos dentro dos casos que eu fiquei assim de cara. É o caso do Michael Peterson, acusado de ter tirado a vida da sua esposa numa suposta queda de escada, só que depois tantas histórias, elas vão se acoplando a isso, que chega até a ventilarem uma possibilidade de uma coruja. É uma história muito doida do começo ao fim. Também nós vemos assim como, a polícia às vezes pode se corromper em determinados casos, quando alguns estados não querem que julgamentos fiquem parados, que julgamentos onde tem grande apoio midiático fiquem sem explicação, principalmente quando nós temos numa equação de marido e mulher um dos dois como sendo então bissexual. Isso pesou muito no julgamento do Michael Peterson. Tiveram outras coisas? Até tiveram, mas com certeza no primeiro julgamento, que foi praticamente o decisivo, esse foi um dos maiores motivos. E essa história é de reviravoltas até o final. Até o último segundo tem uma reviravolta. Então já convido você para ficar aqui comigo. Aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Verifique se estão inscritos no canal. Se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam. Aproveita e me segue lá nas redes sociais também, no @Joyce Rodrigues Oficial. Por lá sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Já peço desculpa se o vídeo acabar ficando muito longo, mas vocês vão ver a quantidade de informação que tem esse caso. Eu tentei fazer o melhor possível. Eu encontrei muito material, então eu tentei pegar o melhor de cada um. Então, para não ficar maior ainda, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, então eu vou falar principalmente aqui logo no comecinho sobre as nossas duas figuras principais, porque parece que ao longo, dessa história toda, conforme a história vai passando, nós vamos percebendo o seguinte, que parece que quase não se fala mais sobre a vítima mesmo, e sim tudo passa a ser sobre o Michael Peterson, só que não é bem assim, existia uma pessoa e que, sinceramente, até o fim da história, nada vai ficar muito explicado. A Kathleen Hutt, ela sempre foi uma menina, ela era a mais velha de 4 irmãos, então ela sempre foi uma menina muito esforçada, ela sempre planejou muito as coisas na vida dela, e ela não teve as coisas muito fáceis, e ela sempre batalhou muito pelo que ela queria, então ela queria ir para a universidade, ela batalhou muito, ela era muito inteligente, boa de matemática. Então, o que ela fez? Ela começou a cursar matemática na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e depois ela acabou entrando lá para um programa de física, onde ela era uma das pessoas mais importantes desse grupo, e é lá que ela vai conhecer um rapaz chamado Fred. Não tem fotos desse rapaz em lugar praticamente nenhum, acho que ele não quis se expor, até porque ele foi sacana com a moça, Ela era jovem, cheia de sonhos, ela queria ter filhos, então ela decidiu se casar com ele. O casamento parecia que estava dando certo, mas ela também queria ser mãe. Então ela queria muito, mas ela queria muito ser mãe. Ela não conseguia engravidar com facilidade, até que um dia a cegonha chegou, ela acabou tendo então a sua primeira filha, que tem um nome bem parecido com o dela. O dela é Kathleen e ela teve então a Caitlyn. Quando ela acaba de ter o bebê, então tá naquele momento que ela tá aproveitando tudo, a vida parece que tava sorrindo para ela descobre que o marido dela tava tendo um caso. E ela não teve, assim, nenhum problema em simplesmente falar, ó, meu irmão, então o negócio é o seguinte, tu vai e segue, porque eu não quero saber de chifre na minha cabeça. Então o casamento, que não ia muito bem com isso, acabou ficando ainda pior. Ela ficou uns dias, assim, bem derrubadas. Parece que nesse tempo ela estava sem trabalhar, mas por opção mesmo, ela queria ficar e curtir a filha dela, principalmente os primeiros estágios, até que de repente um dia ela se levantou e falou, eu sou mãe solo e eu vou vestir essa camisa. E o pai da filha dela também nunca quis participar de absolutamente nada, pelo que se vê dentro dos relatos, nada mesmo.
Então ela passou a sustentar, ela trabalhava fora, ela arrumou um emprego de diretora, então ela era diretora executiva de uma empresa chamada Nortel. E nessa empresa ela tinha um salário muito bom, suficiente para se sustentar a filha dela, ter uma vida boa, não precisar de ninguém e ser aí uma figura importante. Então ela se muda para Durham e começa a ter uma vida ali com a filha dela e ela se dedicava totalmente à filha dela, até que ela encontra, né, um homem que era divorciado e o nome dele era Michael Peterson. Os dois começam a namorar e se entendem super bem. Ele era escritor, ele tinha escrito um livro que em tradução em português seria Tempo de Guerra. E esse livro ele tinha encabeçado lá os 10 mais das listas todas lá dos Estados Unidos. Ele era um ex-militar, então ele tinha todos os romances, os livros que ele escrevia eram baseados em coisas ligadas ao exército, essas coisas todas. E esse foi um livro que acabou encabeçando, era um romance, mas acabou tomando aí uma proporção muito grande e ele recebeu um dinheiro muito alto por esse livro e continuava recebendo pelos royalties dos livros. Ele escrevia outros livros, mas a principal fonte de renda mesmo dele era esse livro que vendia muito de fato. Ele também era formado, por incrível que pareça, ele também se formou na Universidade de Duke, ele também tinha morado na Carolina do Norte, só que ele tinha passado grande parte da vida dele na Alemanha. E isso é bem interessante, nós vamos chegar nessa parte aí. Depois de se formar, ele acabou servindo, né, o exército e foi para o Vietnã. Então ele ficou em exercício há algum tempo e quando ele acabou sendo dispensado, eles acabaram aposentando ele foi morar na Alemanha junto com a esposa dele, que ele tinha casado em 65, né, 1965, que se chamava Pat. A Pat Peterson, ela era uma professora da escola naval, então ela também ali tinha suas atividades dentro da Alemanha e morava com ele. Os dois juntos, esse casal, eles tiveram 2 meninos, tá? O Clayton e o Todd. E os 2 meninos ali com 2 anos de diferença. E parecia ser, sim, uma família feliz na Alemanha. Nessa época, ele encontra também um outro combatente, né, na época, e a esposa desse combatente que se chamava Elizabeth. E eu vou focar bastante na Elizabeth, porque na verdade a Elizabeth vai entrar nesse caso mais cedo ou mais tarde, então eu já vou apresentá-la para vocês agora. A Elizabeth era casada com esse cara que era do exército, só que em 1983 ela tinha 2 filhas pequenas, o casal eles eram muito unidos, os 2 casais, então eles tinham assim, uma relação muito boa, todos se confiavam assim muito uns nos outros. Até que em determinado momento, 1983, em exercício, num treinamento em exercício, o marido de Elizabeth ele acaba falecendo. Nesse momento, Elizabeth ela fica desesperada e começa a ter os Peterson, tanto a Pat como também o Michael, como o esteio da vida dela. E ela também trabalhava com a Pat, o que facilitava ali também o contato das duas. Ela tinha 2 filhas, uma na época tinha por volta dos seus 4 anos e a outra tinha 6 meses de idade. Então, era bem bebezinha mesmo, ela tinha uma babá. Então, os Peterson começaram a ajudar ainda mais ela, pediram para que ela se mudasse para casa ao lado, para ficar aquela coisa meio de, né, a gente dá uma olhada, toma conta. Só que ela pedia muito conselho financeiro, pedia às vezes ajuda financeira, ela ficou numa situação onde ela não sabia como direcionar o dinheiro dentro da casa dela, era o marido dela que fazia isso, então ela pedia muito conselho mesmo para o Michael Peterson, e a Pat sabia disso. Segundo amigos e também eles mesmo, a Pat e também, né, o Michael, ela sempre tinha muita dor de cabeça. Isso me deixou assustada, gente, isso me deixou assustada, porque eu sempre digo que eu tô com enxaqueca, né, mas vamos lá, isso é só a neura. Ela tinha muita dor de cabeça e ela nunca procurava um médico, então ela dizia que era enxaqueca, para uns ela dizia que ela não tava muito legal, que quando ela ficava nervosa a cabeça doía, e aí o que aconteceu foi... 24 de novembro de 1985, os Peterson, a família Peterson, decide fazer um jantar. Nesse jantar, então, a Elizabeth, junto com as filhas dela, iriam estar também, né? Iriam participar desse jantar. Como eles moravam ali muito próximos, né? Eles ficaram no jantar e depois só praticamente atravessaram ali e foram para sua casa. Só que no dia seguinte, quando a babá chega, isso, vamos lá, tá? 1985. Quando a babá chega, a babá encontra a Elizabeth caída perto da escada, assim, na escada, né, mais precisamente, e sem vida. Então eles começam ali, chama, né, o resgate, chama todo mundo, começam a chegar algumas pessoas, ela chama os Peterson e é nesse momento que o Michael, ele acaba chegando à conclusão de que ela já estava sem vida. Segundo o Michael e as investigações na Alemanha,
ela morreu de causas naturais, né? Porque na verdade ela teria sido um acidente ela cair da escada. O que pode ter acontecido porque ela tinha muito sangue no crânio era ela ter tido um aneurisma. E descobriram também que ela tinha hemofilia. Então, eles acabaram colocando a morte dela como acidental, por de repente ter tido algum acidente vascular. Por isso, ela teria caído da escada, porque na verdade ela estava passando mal, então ela cairia de qualquer forma. Então, tinha sido um acidente. E que o crânio, né, a cabeça dela, estava muito assim, cheia mesmo de líquido, né? No caso, o sangue, por isso eles chegaram a essa conclusão. Tudo foi fechado, e aí vai chegar o momento em que ela vai ter deixado um testamento. Então, um belo dia, um oficial de justiça bate na porta e fala o seguinte: olha, a senhorita Kathleen deixou, né, um testamento e eu gostaria de ler para vocês porque tem tudo a ver com vocês. E ela teria deixado a guarda das duas filhas dela, da Marta e da Margaret, então uma de 4 e uma de 6 meses, e também 35 mil dólares aí para vocês de ajuda, mesmo sabendo que isso não é muito para criar, né? As duas meninas era tudo que ela tinha, então ela deixou para vocês e a guarda das duas meninas, porque ela colocou vocês como as pessoas que ela mais confiava na vida e deixou isso em testamento. Então, os Peterson começaram a criar as meninas ainda na Alemanha, e isso por volta de 1985. Ela também era norte-americana, então esse casal, na verdade, eles moravam todos na Alemanha, mas todos eram americanos, então o que vai acontecer é que eles acabam mandando, né, o corpo dela para Houston, para ela ser sepultada ao lado do Mike, do marido dela, que tinha falecido pouco tempo antes dela, mas já tinha, né, feito o translado e já estava enterrada em Houston. Bom, a questão é, vai ficar nessa família então 2 meninos e as 2 meninas, os 2 filhos da Pat e do Michael, também as filhas da Elizabeth e também do Mike. E todos vão ser criados ali como uma família, vão ser muito felizes e tal, só que o casamento vai começar a azedar. E aí o Michael, ele sempre escreveu, então ele escrevia muito nessa época. E parece que ele só escrevia também, viu? Pelo que eu vi ali, o negócio dele era escrever, tal, e ela trabalhava fora. Depois, o que ele vai fazer é começar a viajar para os Estados Unidos para fazer alguns contatos. Um belo dia, ele simplesmente vai decidir que é melhor eles se separarem, ele quer o divórcio, e ele vai morar na Carolina do Norte, em Durham, que é onde ele vai conhecer, então, a Kathleen. Então, é assim que tudo vai acontecer. Então, quando ele se muda em 85, um pouquinho depois ele conhece a Kathleen, os dois começam a namorar, até que eles se casam em 1989. Então, o que vai acontecer? Já tinha a filha da Kathleen, a Caitlin, que vai ficar morando com o casal. Primeiro vão vir as 2 meninas, né, que eram adotadas, e depois vão vir os 2 meninos também para morar com eles. Então, vai ficar uma família gigante, uma família de 5 filhos, e todos ali criados da mesma forma, ninguém era melhor que ninguém, os 2 eram incríveis com os filhos, e ninguém podia dizer o contrário, nem mesmo os próprios filhos, então ali tudo parecia muito sério. Os 2, segundo os amigos, tinham um casamento muito feliz, eles viajavam muito, falavam sobre política, as filhas diziam que era a coisa mais linda, porque todos iam dormir, de vez em quando ela descia um pouco as escadas, e ficava olhando os 2, meio que assim, se paquerando de noite, tomando vinho, e ela achava tudo aquilo muito bonito. Ele também era muito inteligente, ele tinha um QI muito acima da média, tá, o Michael. Então eles falavam sobre política, eles falavam sobre vários assuntos e eles eram assim uma família muito aberta em relação a tudo. Então os filhos contavam tudo e ela sempre, a única coisa que ela reclamava do marido pros filhos, e mesmo assim em tom de brincadeira, era quando ela fazia o jantar e ele acabava chegando atrasado da academia. Pelo menos era isso que ela falava pros filhos. Bom, tudo muito bem, então. Tudo acontece em 1989, o casamento formal, então ela passa a ser Kathleen Peterson. Só que, conforme os anos vão passando, uma bela madrugada, na verdade, que também não podemos chamar de tão bela, o Michael acaba ligando para o 911. Era perto do Natal, então a irmã, a Cadence, que é uma das personagens principais ali, que mais o Michael tinha ranço ali no meio, e ela era um pouquinho nariz em pé também. Ela tava se organizando, eles passavam juntos, ela gostava do Michael, muito do Michael naquela época. O Michael tinha escrito aquele livro que eu falei para vocês, Tempos de Guerra, onde ele estava ganhando muito royalty. Então eles compram uma casa que tinha 935 metros quadrados, piscina, era uma mansão assim muito luxuosa, muito suntuosa. E também tinha o emprego da Kathleen, né? Que a Kathleen também
tinha uma profissão assim de muito destaque, ganhava bastante dinheiro. E parece que recentemente uma empresa tinha ficado interessada em fazer um filme, né, do livro dele. Então ele já ia receber uns cheques. E essa Cadence, ela fala que ela sabia que provavelmente o assunto, né, do jantar aí de Natal, do dia de Natal, seria provavelmente o filme dele e quantas coisas mais de rico eles iriam fazer, que eles viviam a vida dos granfinos. Eu senti uma pontinha de inveja ali, mas tudo bem. E tudo bem, né, também. Mas acontece que na comemoração, né, dessa proposta para fazer o filme, os dois acabaram bebendo. E ela estava num momento meio estressante do trabalho e tinha um tempo que ela estava tomando alguns calmantes. Só que ela tomava calmante, tomava o seu vinho, normalmente ia dormir. Então parece que os dois, exatamente no dia 9 de dezembro de 2001, então era por volta de 2h40, o Michael faz uma ligação para o 911 desesperado, chorando e dizendo que a mulher dele caiu da escada. E aí eles perguntam se ela tá respirando, ele diz que ainda está, mas que tá muito fraco, e ele começa a chorar muito, muito mesmo, assim, copiosamente, ele mal consegue conversar com a moça, e ela falando, não, eu tô conversando com você, mas já tô mandando ajuda, e ele falando o endereço, e ela falando, tentando acalmar ele, até que uma hora ele começa a falar, ela tá parando de respirar, ela tá parando de respirar, e você vê a agonia daquele homem, gente, que aflição, que situação, meu Deus do céu. A ambulância chega, mas quando a ambulância chega não tem mais nada a ser feito. A ambulância chega junto com o filho dele, o Todd, porque depois de desligar do resgate, ele liga pro filho e o filho, ele simplesmente, né, escuta que o pai tá chorando e aí ele mal ouve o pai e foi dirigindo muito rápido com a namorada para casa porque ele achou que o pai tava passando mal, né? Então ele pegou, entrou com tudo, pai, você tá bem? E ele começou a falar a Kathleen, a Kathleen, a Kathleen. Foi quando ele viu a cena e assim já estava chegando os paramédicos e tudo mais, não tinha mais nada a ser feito. Aí nessa hora, eles começaram a dar uma olhada na cena e tudo mais e já começaram a tratar o Michael de uma forma estranha. E perguntavam para ele, mas o que aconteceu? Ele disse, ela caiu da escada. Só que de fato, gente, não tinha como ela ter caído da escada. Tinha vestígios pelas paredes, né, vestígios de sangue. Ela tinha muito ao redor, ao corpo dela, tinha também alguns respingos a 3 metros assim de altura. Não tinha como aquilo de fato ter sido uma queda de escada. E depois ele também chegou à conclusão, mas ali a flor da pele, ele acabou dizendo isso, que ela tinha caído da escada. Então perguntaram para ele o que tinha acontecido. Ele disse que os dois estavam comemorando na piscina, porque eles adoravam ficar na piscina. Ela tinha tomado vinho e também tinha tomado um calmante leve e disse que ia dormir porque ela tinha uma reunião online pela manhã. Quando ela vai para casa, ele falou que ele continuou do lado de fora da piscina. Aí a gente pensa, poxa, mas ela gritou, né? Eu pensei muito isso, mas ela deve ter gritado. Depois, quando eu vi a distância da piscina para casa, eu entendi que não dava nem para ouvir mesmo, era bem longe, porque a casa era gigantesca. E tinham, assim, muitas árvores, era um lugar, assim, bem arborizado, assim, sabe? Uma coisa meio natureza, com piscina, era uma casa muito incrível. E aí, quando ele percebe que tinha alguma coisa errada, ele decidiu voltar. E aí, quando ele olha, ela tá caída ali, passando mal, e ele chama o 911. Essa foi a história que ele contou pra polícia. E ele disse que eles estavam comemorando porque o livro dele ia virar um filme. Então, eles estavam felizes. Não tinha motivo, então, porque se eles estavam felizes, que motivo ele teria de fazer alguma coisa contra ela? Só que estava muito claro também que o que aconteceu ali não foi uma queda de escada. Não tinha como mesmo, gente, tá? A cena ali toda não tinha como ser, não é daquele jeito. E assim, eram coisas muito assim pontuais. Por exemplo, coisas como cortes, né? Ela tinha cortes na cabeça, não tem como ter esse tipo de ferimento quando você cai da escada, não tão assim certo e não da forma com que aconteceu ali. Então eis que surge um papo. A irmã, a Cadence, essa que eu falei para vocês que vai ser meio que um preguinho no sapato do Michael, vai dizer que em 1984 ela tinha dado para a irmã um atiçador de lareira. E ela teria gostado tanto do atiçador de lareira dela que ela comprou um para cada irmão, para a mãe, e todos tinham esse atiçador de lareira. E que a irmã dela jamais deixaria de usar o atiçador de lareira porque ela que tinha dado de presente, só que parece que não. As filhas gostavam muito de filmar a casa, então eles tinham se mudado 2 vezes e ela lembrava que na segunda casa, que teria sido essa que eles foram morar,
o atiçador de lareira já não ficava mais ali perto da lareira. Então, talvez com o tempo tenha ficado velho e ela simplesmente tenha colocado ali em qualquer outro lugar. E ela começou a dizer que, na verdade, ele teria usado o atiçador de lareira para bater na cabeça da irmã dela. Aquilo deixou assim o Michael furioso e também não tinha, se a gente parar para pensar, resolvia alguns problemas, porque os respingos altos e etc. poderia mesmo ter sido. E ela começa a dizer que, na verdade, ele tinha dinheiro, mas ele gastava dinheiro, ele ganhava dinheiro esporadicamente em grande quantidade. E depois quem ficava sustentando a casa era a irmã dela, e que também a irmã dela tinha um grande seguro de vida para receber. Caso ela morresse, ele receberia esse seguro de vida. Então seria o famoso golpe do seguro. Só que não parecia ser muito lógico, porque tinha de fato o contrato, as pessoas que queriam mesmo fazer o filme do livro e etc., o cheque, as coisas todas, não parecia ter sido com motivação financeira. Mas ela insistia nisso e insistia também que tinha sido com o atiçador. Quando eles olham lá, chega então a perícia e já com essa ideia, porque ela já lançou essa assim horas depois. Primeiro ela disse que a família era uma família perfeita, que a vida da irmã dela era perfeita, ela era muito feliz, que ele era maravilhoso. E depois, quando ela viu a irmã dela e viu aquela situação toda, a quantidade, né, ali de líquidos, né, do corpo da irmã dela naquela situação, os cortes na cabeça, ela falou, não, alguma coisa aconteceu aqui, minha irmã não caiu da escada, isso aqui não foi um acidente, isso aqui foi um homicídio. Ela começa a falar do atiçador de lareira. Mas isso vai ser, assim, muito pano para manga, porque eles não conseguiam encontrar o dito, né, atiçador de lareira. Então não dava para provar que foi nem que não foi, porque eles não conseguiam encontrar. A perícia tirou muitas fotos e isso resolveria a altura de alguns respingos que tinham na parede quase em 3 metros de altura. Resolveria a questão de ter cortes na cabeça, por volta de 6 cortes. Resolveria muita coisa. Ela também tinha uma marca no pescoço que, segundo ali como colocaram, né, a promotoria colocou, ela poderia ter sido esganada. Só que também algumas pessoas diziam que aquilo também poderia ser só um reflexo de quem bateu a cabeça num degrau. Então, tinham diversas aí teorias, mas essa era uma teoria muito forte e muito completa. Seria assim, simplesmente assim, a teoria perfeita, o atiçador de lareira, sinceramente, não tinha como. A ponta do atiçador de lareira, para quem não sabe o que é, parece assim um gancho de metal, só que ele é como um canudo, então você pode assoprar, mas ele também tem uma ponta com um gancho que é para você mexer na lenha da lareira. Então, aquilo ali tinha um gancho perfeito para fazer os cortes. A questão é, um atiçador de lareira, se você, né, se ele chegasse a dar golpes com uma força, né, a ponto de fazer ela perder a vida e tudo aquilo que estava acontecendo, ela teria outros problemas e não apenas alguns cortes no couro cabeludo. Então ela teria que ter hematomas, ela teria que ter até mesmo algum afundamento de crânio, né, dependendo ali da força. E por incrível que pareça, um amigo deles, que era vizinho deles, percebeu logo antes do primeiro julgamento que todos os cortes que ela tinha tinham exatamente 6 centímetros, de 6 a 6,5. E que o padrão era muito estranho, mas ele ficou quieto, deu uma analisada nas coisas, ele também era advogado, mas ele já tinha um advogado. Poucos dias depois que eles descobriram, né, o que aconteceu, tudo que aconteceu com ela, eles já começaram a olhar para ele com um olhar diferente. O irmão dele já disse para ele não falar com mais ninguém, porque o irmão dele era advogado em Las Vegas. Disse para ele não falar mais nada para a polícia. E aí, 11 dias depois, ele acaba se entregando no dia 20 de dezembro, ele se entrega para a polícia de Durham e diz que ele vai responder nos tribunais, que ele vai falar com a polícia, vai fazer tudo o que for preciso, mas ele não vai ficar fugindo. Ele falou, eu não sou culpado, eu enfrento os tribunais sem problema. Nesse mesmo dia, ele já tinha acionado o melhor e mais caro advogado da região. Esse advogado chamava David Rudolph e todo mundo sabia que ele era um dos advogados mais caros. Lembrando, ele tinha um poder aquisitivo muito alto naquela época, então ele podia pagar esse advogado. Ele achou que seria assim uma coisa muito rápida, um julgamento comum, normal. Só que as coisas tomaram uma proporção, gente, que quando chegou de fato, né, o dia do julgamento em 2003, primeiro que tudo aconteceu, né, praticamente já em 2002. Então, em 2002, eles começam a preparar tudo para o julgamento, chega 2003, então chega o julgamento. Só que o julgamento, ele durou quase 5 meses, foi muito tempo de julgamento. Vocês imaginem isso
na questão de honorários e tudo mais, era muito dinheiro, assim, essa galera não cobra pouco em lugar nenhum, em país nenhum. E ele pagando tudo com essa galera dentro de casa, sustentando todo mundo praticamente ali, porque não era só um advogado, tinha uma equipe, ele fazia até treinamento vocal, tinha de tudo, porque ele estava convencido que ele era inocente. Só que eles sabiam também que não ia ser fácil convencer as pessoas, porque no fundo nem ele saberia explicar o que teria acontecido, nem o advogado tinha essa noção. E era engraçado porque a perícia também não chegava a grandes conclusões. Chegaram com a toxicologia de que ela tinha ingerido álcool, mas ainda assim ela era uma mulher jovem de 48 anos, a saúde dela estava plena, não tinha porquê. Só que aí eles começaram a fazer mais investigações. E eles acabaram chegando a uma pista, na verdade a polícia, e depois dessa pista todas as outras coisas foram jogadas para baixo do tapete, que foi o computador. Eles encontraram o computador do Michael na casa, e o Michael, ele tinha uma frequente atividade dentro de um site adulto de homens, então ele era bissexual. Ele dizia que a esposa dele sabia, que a Kathleen sabia, e aí é que virou um grande debate com a Cadence, a irmã da Kathleen. Por quê? Ela teria terminado o primeiro casamento por uma traição, então ela não acreditava que a Kathleen sabia que ele também tinha encontros com homens. E na verdade tinha tudo, assim, tinha o site, né, onde eram, na verdade, todos eles eram soldados, inclusive eles chamam um para prestar depoimento no dia do julgamento, que era um que ele teria entrado em contato 4 meses antes do que tinha acontecido, né, na casa deles, então, da morte, então, da Kathleen, e que ele tinha marcado tudo, o valor, ele tinha visto o valor, tinha visto tudo. E aí eu pensando comigo, fiquei, né, imaginando, será que a questão quando ela reclamava e ficava brava, né, e todo mundo achava que era brincadeira com relação a ele demorar de vir da academia, será que não era porque ela sabia que ele poderia estar com alguém? Porque se ela sabia, né? Mesmo que ele falava que eles não costumavam conversar sobre isso, ele sabia, era como se fosse assim, não era dito, mas era sabido. Bom, só que parece que não deu certo o encontro dele com esse rapaz, só que a polícia encontrou tudo isso, aí encontrou o site tinha fotos, né, com esse rapaz aí com pouca roupa e toda a atividade como é que funcionava. Então ele assumiu que desde sempre, praticamente desde a época que ele estava no exército, ele era sim bissexual, ele gostava de homens e ele gostava de mulheres. Só que relacionamento ele só tinha com mulheres, um relacionamento mesmo. Então ele disse que quando ele era casado com a Pat, que morava na Alemanha, isso era muito mais frequente, só que acontecia com homens e mulheres. E quando ele casou com a Kathleen, não. Ele teve 6 encontros, mais ou menos, com homens, mas eram encontros. Ele odiava a palavra relacionamento, porque ele disse que ele nunca teve relacionamento, era só casual e ela sabia disso. Então ele dizia que ela era o amor da vida dele. Nunca conheceu uma mulher como ela, mas que nessa parte ele não precisava atrair ela como uma mulher, porque nesse aspecto ela conseguia satisfazer ele completamente. E ambos, né, não tinham um problema com a questão dele precisar ou querer de vez em quando aí, né, dar uma puladinha de cerca com o rapaz. Só que isso cai num tribunal e começam a vir manchetes de todos os lugares. E eles começam a esquecer praticamente tudo o que aconteceu. Era só o cara que tinha encontros com outros homens, um pai de família, um soldado, né, um ex-soldado, escritor, casado, a mulher estava lá na escada sem vidro, o homem era bissexual e aí começam as teorias. A Cadence disse que provavelmente ela sabia o que tinha acontecido. Ela disse que talvez a irmã dela poderia ter esquecido o laptop dela no trabalho, porque ela tinha esquecido de fato, e ela deve ter usado do marido, vendo assim os contatos que o marido dela estava tendo com esse rapaz. E isso poderia ter provocado uma briga e ela teria dito que sairia de casa. E se ela saísse de casa, ela deixaria ele na miséria porque ele vivia totalmente dependente do dinheiro dela. Não sei até onde esse ponto do financeiro era verdade, mas não sei. Eu não acho também que uma pessoa que vive uma vida em segredo deixa algo tão íntimo, né? Se ele não queria que a esposa soubesse, assim, largado. Normalmente essas pessoas tomam muito cuidado quando isso é escondido. E não adianta, esse foi o tema do julgamento de 2003, né, bissexualidade do Michael Peters. E isso não foi um escândalo para os filhos, porque os filhos sabiam. Então o filho dizia, claro que ela sabia. Eu sabia desde que eu tinha 13 anos. Ela sabia. Isso era notório.
E as meninas também foram sabendo, mas já desconfiavam. Então, não era uma coisa de fato escondida. Só que a Cadence, ela não conseguia imaginar que a irmã dela, no fundo, era mais um preconceito em relação à Cadence. A Cadence, ela não admitia que a irmã dela, que terminou um relacionamento por traição, poderia admitir uma vida daquela. Então você percebe que aquilo incomodava diretamente ela, sabe? Mas de repente a irmã dela, claro que a irmã dela nunca poderia confirmar que sabia, porque a irmã dela não tinha vida. E como eu sempre digo, os mortos não falam. Então, obviamente, isso ia continuar um segredo se sabia ou não. Futuramente, depois que ele resolver a situação dele, ele vai admitir que eles nunca conversaram de fato sobre o assunto, mas que ela não era boba. Inclusive, ela soltava umas piadas quando eles iam em alguns encontros aí de veteranos, ela dizia, olha, ele tá olhando pro seu bumbum e tal, eu tô achando que você vai sair com ele hoje. Então eram umas piadinhas assim que eles soltavam, mas eles nunca sentaram de fato e deram nomes, né, às coisas e tal. E o casamento deles funcionava. Só que a Cadence não achava que esse era o melhor jeito de funcionar. Aí começam as provas, porque nem só, né, disso se pode fazer um julgamento. Então começam as provas. Primeiro, a quantidade, né, de fluido, sangue e tal que tinha no local, era impossível uma pessoa ter feito aquilo sem estar com a roupa suja. Só que ele estava com uma bermuda clara e uma blusa escura. Então eles não acharam que era interessante olhar a blusa dele porque era escura e não apareceria manchas, como se não existisse luminol, entre outras coisas aí para saber se tinha mancha ou não. E os sapatos dele também, ele estava sem sapatos, mas parece que os sapatos dele estavam sujos, sim, e também tinha algumas marcas assim pingadas assim na camiseta dele. Só que a polícia recolhe tudo aquilo e manda para fazer DNA. Quando chega nesse setor de DNA, eles decidem fazer uns experimentos diferentes, provar que tinha uma forma assim dele ter agredido a esposa dele e conseguido fazer aquelas gotas pararem 3 metros acima. É quando vai entrar um homem chamado Duane Deaver. Duane Deaver, ele era um homem que chegou no caso durante o julgamento dizendo que ele tinha mais de 500 perícias feitas, junto com uma outra legista, que ele tinha, assim, feito vários experimentos, ele tinha gravado os experimentos, só que era mais ou menos assim, gente, sabe quando você já conhece o resultado, você sabe onde você quer chegar, e você vai arrumando várias e várias formas de fazer aquilo acontecer, sei lá, eu vou fazer desse jeito, mas pinga para direita, e eu preciso que pingue para direita e para esquerda, então eu vou fazendo de outro jeito, bota mais líquido aí, e pega uma esponja e joga para lá e joga para cá, só que aquilo ali tinha zero, ele era um cientista também, ele se dizia um cientista, só que aquilo ali não tinha nenhuma relevância para o que tinha acontecido. E para isso também, depois, né, tudo tinha que ser passado pela mão também dessa moça, que era uma mulher chamada Suzy, e essa Suzy era responsável pelo DNA, e depois que ela fazia o DNA, passava de volta para esse rapaz, para esse homem aí, né, esse doido. Eu vou falar porque ele é doido, tá? Pera aí, segura, gente, segura que é muita informação. E esse outro aí, ele resolvia outras questões do DNA, que eram alguns exames mais específicos. Por quê? Você encontra, por exemplo, fluido sangue. Pode ser o sangue de um animal, de uma pessoa. Então, tudo isso é feito com um determinado componente que tem um teste específico para isso. E era ele que fazia. Então, quando ele chega no julgamento, ele diz que ele conseguiu provar, então ele mostra todas as simulações, as coisas que ele foi fazendo. Gente, olha, foi um circo. Foram 4 meses e pouco aí de circo, sabe? A galera cuspia, tipo, punha ketchup na boca, cuspia em tela. Ele mostrava as coisas. Olha, foi bizarro demais. Bizarro, bizarro, bizarro. Aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, que ele tinha conseguido provar, e aí teve uma hora que ele falou que inclusive tinha uma gota, né, de sangue na bermuda do rapaz, da bermuda do Michael, e também na camiseta, e ele tinha passado luminol. Ele falou, então você assina, confirma e dá fé nisso? Ele disse sim. Então, em cima dessas declarações de que tinham se encontrado, né, vestígios no rapaz, vestígios no Michael, a Suzy vai depor. Suzy estava lá justamente para isso, para provar que os exames de DNA foram feitos. Só que Suzy não confirma, nem deixa de confirmar, mas o laudo desse Duane dizia que tinha sim, e era sangue, tudo correto, né? Comprovado, assinado e ponto final. Então começam perguntas mais técnicas com relação a rigor, pós-morte e tal. Só que começa a entrar, né, num patamar onde eles chamam para depor esse rapaz que ele teria tido contato pelo computador ali, né,
procurando alguém para sair. Esse cara vai até o tribunal, isso aparece em todos os jornais e distrai totalmente a mídia. E também começam a levantar uma questão. A aparência da Kathleen com a Elizabeth, a mãe das meninas que morava na Alemanha. E as duas tinham sido encontradas do mesmo jeito pelo Michael, basicamente, né? Caídas ali na escada. Gente, mas vai ser assim, um pandemônio esse troço todo. Por quê? Eles vão pegar o laudo da Alemanha e lá vai estar tudo aquilo que eu falei para vocês. Ela tinha um aneurisma, ela tinha alguns problemas de saúde e ela pode ter tido ali um acidente vascular. E que eles deram a causa da morte ali na Alemanha como acidental na escada. Vão trazer várias pessoas da Alemanha para dizer que, na verdade, ela não teria perdido a vida de manhã, que quando eles a encontraram, ela não estava quente, que ela já estava com rigor, só que aquilo também não batia, porque uma irmã dela acaba chegando e coloca ela na cama, e isso seria muito difícil, quiçá impossível, se ela estivesse em rigor pós-morte, né, e ela tivesse sido se o Michael tivesse tirado a vida dela durante a noite, que era o que eles estavam sugerindo, que quando ela saiu do jantar, que o Michael acabou fazendo aquilo com ela para poder ficar com as filhas dela, assim, sabe? Umas coisas meio malucas, assim. Só que, de fato, era estranho, porque elas eram parecidas fisicamente e, caramba, era a mesma cena e o Michael tava nas duas, então pesou demais isso aí. Só que os advogados do Michael foram até a Alemanha, conversaram com a família, todo mundo disse que era uma questão de tempo de acontecer alguma coisa com ela, que na época tudo que podia ser prestado de ajuda, de auxílio, a família, né, a família Peterson ofereceu, que inclusive a própria família deles não chegou a nenhum acordo em relação às meninas, porque eles confiavam muito, gostavam muito da família Peterson. Enfim, eles não tinham o que buscar, só que quando chega nos Estados Unidos a coisa muda. Eles simplesmente, com as meninas grandes, acho que uma tinha 18, outra 20 já de idade, as duas meninas, né, que eram filhas da Elizabeth, eles pedem para fazer uma exumação do corpo da Elizabeth. Gente, aquilo foi catastrófico. Aconteceu 3 semanas antes do julgamento dele. Os jornais acompanharam. Esse mesmo grupo aí de legistas e tal foram ver aí o que tinha acontecido com a Elizabeth e disseram que encontraram também, deram ali como causa da morte de Elizabeth, na verdade, não um acidente, né? Não uma morte acidental, mas uma morte com golpes homicidas. As duas tinham duas coisas em comum: cortes na cabeça. Segundo, né, o pessoal que olhou, né, o corpo 18 anos depois da Elizabeth, ela teria 7 cortes na cabeça e a outra 6. E também tinha uma outra coisa que todo mundo se perguntava: como esses golpes aconteciam e não dava nenhum tipo de fratura na cabeça dessas pessoas? Que também é uma coisa muito difícil, de fato, é válido se perguntar. Mas o que eles tinham de concreto? Ninguém contesta um DNA. Deveria, né? Porque a gente vai vendo tantas coisas que podem dar errado com um DNA, umas misturinhas aqui, outras aqui, a coisa vira uma coisa completamente diferente. Já tem muitas pessoas que falam sobre isso. Mas enfim, deram isso como causa da morte, então passou a ser 2 pessoas que alguém tirou a vida, 2 pessoas que sofreram homicídios, 2 mulheres parecidas. O Michael estava lá e elas no pé da escada. Então, meu amigo, podia argumentar o que quisesse, não ia ter jeito. Depois, eram 12 jurados. No começo estava dividido ali os jurados, né? Isso aí são informações que a gente vai pegando, né, no posterior. Mas eram 12 jurados. No começo estava meio a meio. Depois esse Duane entrou, explicou, falou coisa que nem podia fazer. Explicou sobre as manchas, que não podia ser ele. Começou a ficar meio 8-4, até que na hora que tinha que dar a pena, depois de 3 dias de deliberação, e olha que o julgamento durou quase 5 meses, mais 4 dias de deliberação, o júri chegou à decisão que ele era culpado de homicídio em primeiro grau, e a pena para isso não tinha outra. O juiz, na época, o juiz Hudson, e vai ser o juiz até o fim, porque isso está começando em 2003, mas vai terminar em 2018 praticamente. Juiz Hudson vai lá, então, e dá, né, faz ali a pronúncia da pena, que vai ser, então, prisão perpétua sem direito a condicional. As filhas, mesmo sabendo aí que a mãe poderia ter sido vítima dele, acreditava totalmente nele, que aquilo não era possível, então continuaram apoiando ele. Os filhos dele também, mas a filha da Kathleen se voltou com as tias
e talvez tenha ficado também muito chateada ou impactada com a questão do padrasto ser bissexual e tal. Então também não quis, ela disse que não conhecia aquele homem, enfim, não aceitou a relação, mesmo que ele teoricamente tenha ajudado a criá-la. Ela achou que aquilo era mais forte, era vergonhoso, ela não quis, e ela disse que um homem que foi capaz de esconder isso poderia sim ser o homem que tirou a vida da mãe dela, e ela também tinha o direito de pensar isso, uma vez que ninguém apresentou uma segunda alternativa. Depois nós vamos perceber que não tinha outra alternativa, porque não era para ter outra alternativa, tá? Essa é a verdade. Era algo que tinha acontecido, que chamou a atenção. Eles tinham nas mãos uma pessoa com elementos em que convenciam outras pessoas de que ele tinha uma índole duvidosa pelas questões ali sexuais dele, e aquilo faria com que ele fosse um bom candidato a ser o culpado. Sem contar que ele estava na cena, sem contar que tinham coisas que eles podiam usar contra ele, então seria ele mesmo. E então dali ele foi cumprir a pena dele. Ele vai ficar na cadeia por 8 anos. Até que ele vai conhecer um cara chamado Greg. O Greg, ele tinha sido preso nos anos 90 porque ele estava com um amigo dele e os dois estavam tentando procurar ali algumas substâncias ilícitas perto de um parque, e o carro dele atolou ali num lugar, e eles estavam muito doidos, passaram por um lugar e viram um tapete enrolado e tinha uma pessoa ali dentro. O Greg olhou e falou assim: é melhor a gente não chamar a polícia agora porque a gente tá meio doidão, vamos voltar amanhã de manhã. Quando eles chegaram, deixaram o carro lá mesmo, eles estavam num 4x4, então eles estavam tranquilos, iam depois tirar o carro de lá, foram embora a pé. Eles não moravam longe, voltaram na manhã seguinte. Quando chegou a manhã seguinte, eles viram que a polícia tinha encontrado, né, o tapete com a pessoa enrolada. E eles foram conversar com os policiais e falaram: olha, à noite nós passamos e vimos aí o que poderia ser, né, esse tapete, a gente ficou meio assim, mas a gente não chamou a polícia naquela hora, e o nosso carro tá aqui, nosso carro tá atolado. Os policiais foram direto no carro deles e deram voz de prisão para eles, falaram que eles eram suspeitos, principalmente esse Greg, de ser o cara que tinha tirado a vida de uma mulher. Por incrível que pareça, essa mulher, ela estava enrolada nesse tapete, parece que estava num alto estado, né, um estado avançado ali de decomposição. E ele ficou na cadeia, ele foi responsabilizado em questão de horas, eles colocaram ele numa prisão e assim, jogaram a chave fora, ele ia pegar perpétua e ele só tinha 28 anos de idade. Porque o carro atolou, só que esse mesmo Duane que tinha dito que viu manchas, né, na bermuda do Michael, na camisa do Michael, onde ninguém mais tinha visto, simplesmente disse que tinha 2 manchas de sangue no carro do Greg. Estranho isso. E tá lá as fotos com a sujeirinha e tal. Depois, esse Greg tá todo mundo na cadeia, né? Perpétua para todo mundo. O que o cara tem para fazer? Ele estudava, ele tentava entender o que poderia ter acontecido. Então ele chegou à conclusão de que tinha um grupo que era como se fosse um grupo de recurso de pena, quando uma pessoa pega uma pena e se sente injustiçado. Então ele procura esse grupo e diz o que aconteceu. Esse grupo vai revisar as provas do caso e vai ver se merece ou não advogados, essas coisas, para tentar chegar mais próximo ali de um novo julgamento. E ele dizia pro Michael, eu não tirei a vida daquela mulher, então não pode ter sido eu. Como aquilo estava no meu carro? É aí que estoura um escândalo. Eles descobrem que o Duane, na verdade, falsificava os documentos que diziam que tinha feito DNA, que era ou não sangue, que tipo era, se era de animal ou de gente. E quando dava, por exemplo, negativo, né, para humano, ele não colocava nada. Ele simplesmente não punha nada, deixava lá como humano. Ele não arrumava essas coisas, isso fazia com que os casos dele corressem muito rápidos. E já tinham muitos sendo investigados, ele tinha mais de 200 que tinham sido apreendidos ali para serem olhados, 5 muito sérios e um deles era o do Greg. E aí eles descobrem que para poder provar que é humano tem que fazer um teste específico. Esse teste não foi feito e quando, né, eles vão lá, só de olhar ali, um técnico chega à conclusão que aquilo nem mesmo sangue era. Então ele estava preso todo aquele tempo e ele era de fato inocente. Ele ficou preso 17 anos. Quando isso aconteceu, o Michael viu uma luz no fim do túnel. Isso já era, gente, 2010 para 2011. Ele chegou com o advogado dele, com o David, e falou: David, eu vou tentar alguma coisa, eu preciso tentar porque não fui eu. Tinha um amigo deles que chegou
e disse o seguinte, olha, tinham tantas teorias na época, e eu lembro de ter visto ali algumas provas e conversado com umas pessoas, e nos exames dela, eles tinham encontrado tufos de cabelo na mão dela. E no cabelo tinham micropenas. E essas micropenas, elas normalmente são encontradas em corujas. E naquela região era muito comum um ataque de coruja. Inclusive em alguns parques tinha cuidado com coruja, sabe? Uma pessoa e coruja atrás, ali alertando as pessoas de corujas. Então ele trabalhava com a possibilidade de repente, ela ter sofrido um ataque de uma coruja. E aí quando você começa a ver o padrão dos ferimentos, parecia mesmo uma coruja. Ele dizia, eu achava muito impossível uma pessoa conseguir fazer, mesmo que premeditadamente, cortes tão precisos, só se ele fosse cirurgião. E mesmo assim ainda com atiçador. Esse atiçador chegou a aparecer lá durante o julgamento, sem a ponta, não era o mesmo atiçador. Aí eles disseram que a polícia não encontrou. Quem tinha encontrado tinha sido a defesa dele. Aí eles queriam saber cadê a ponta do atiçador. A Cadence já gritou, tava atrás da cabeça da minha irmã. Gente, esses barracos assim, sabe? Só que entre gente rica. Eu sei que depois já não era mais atiçador, esse cara, ele tinha certeza que ela tinha sido atacada por uma coruja. Que a coruja, aí eles fazem um levantamento, vêm especialistas e dizem que os ataques de coruja, quando acontecem, são extremamente perigosos e normalmente levam uma pessoa à morte. Diz que a coruja, quando ela gruda, assim, ela, né, pega as patinhas e gruda em você, a garra dela, assim, as garras são enormes, ele mostra, tem assim, pé de coruja, sabe? E você vê que aquela garra é enorme e ela vai com uma potência que chega até 160 quilos. Eu fiquei de cara, eu falei, meu Deus. E talvez esse tenha sido o motivo de ter, né, tantos pingos altos. Então isso me parece muito mais plausível, por quê? Não encontraram nada no próprio Michael que pudesse dizer que foi. Não encontraram nada na cena, porque a cena também não foi, né, feita de uma perícia direita. Tá bom, pode ter até tido um terceiro elemento que ninguém sabia. Mas também ninguém colocou o raio das penas da coruja para dizer, não, foi aí uma coruja que atacou ela. E ela deve ter rodado com aquela coruja há muito tempo. E lembrando, ela tinha tomado remédio e vinho. Então, isso parecia mais possível, na minha opinião, e que também, né, garantiria que ela teria os cortes, mas não fraturas, porque teria agarrado o couro cabeludo ali, e obviamente isso produz muito sangue. Eu sei que a coruja deve ter ido embora, ou não sei, porque quando ele chegou não tinha mais coruja lá, porque senão ele ia lembrar, e era visível nas fotos, só pelas fotos, assim, que tinham coisas ali. Ele chegou até a perguntar pro rapaz que fazia isso, ele falava, olha, cara, eu nunca errei nas coisas, eu coloco aqui no meu microscópio e eu sei o que é, isso são micropenas. E essas micropenas, elas são encontradas de fato perto das patas de corujas, tá? Parece que as corujas têm essas micropenas. Então, esse pode ter sido de fato o motivo, né, de então ela ter perdido a vida dela. Ela teve um encontro com uma coruja. Parece bizarro, mas o que não é nesse caso? Bom, atiçador complexo, né? Você bater tanto com o atiçador, você só acerta aqui, você não acerta rosto, você não acerta. É meio difícil, né? Essa lógica aí não bate muito. A gente já tá acostumado a ver uns casos por aqui, mas tudo bem, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sei que depois que eles descobrem que esse cara ele falsifica vários laudos, ele diz que coloca ali os métodos científicos dele, mas era tudo furado, eles revisaram vários casos e é nesse momento que ele aproveita então o Michael e fala, eu vou lutar pela minha liberdade. Os filhos estavam do lado dele, todo mundo estava do lado dele, ele pede a primeira anulação. Primeiro esse cara ali que teve a coisa da coruja vai chegar até os tribunais, vai entregar isso para a defesa dele. Eles vão pedir, fazer uma apelação com isso. Nenhuma apelação era aceita. Essa da coruja não foi, nenhuma foi aceita. Até que chegou um momento que ele falou, cara, eu preciso jogar porque eu vou morrer aqui dentro. Então ele pega e começa a conversar com o advogado dele e eles começam a encontrar essa brecha, né, desse Duane. E aí eles pegam, encontram uma fita onde tá o Duane e também essa outra moça que trabalhava junto com o Duane na parte de DNA, dando risada quando sem querer pinga uma gota de sangue na bermuda que ele tá vestindo e ela sai meio que dançando do lugar e aquilo foi o motivo suficiente para então, por uma bagatela de $300 mil, sair em liberdade condicional. O preço da fiança dele foi $300 mil e isso foi em 2011. Depois ele vai ficar em liberdade condicional de tornozeleira com 3 anos. 3 anos depois não tinha tido um novo julgamento, eles não estavam nem afim de fazer um novo julgamento.
E ele queria um novo julgamento, porque ele falou, eu não quero, eu vou provar que eu sou inocente. Cara, isso nunca rola, né? Mas ele dizia que queria, a Cadence já entrou com o processo, disse que ele não podia ficar 3 anos de tornozeleira não, porque ele podia fugir, tinha risco dele fugir, e era ele sempre se declarando inocente. Até que coisas vão, coisas vêm, e ele percebe que ele não tinha mais nada. No fundo, no final, ele vai conseguir alguma coisa depois de muito, gente, depois de mudar a promotoria, depois de mudar tudo. Tudo que esse cara pedia, eles não davam. Nada, eles não davam nada, 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 nada. Ele ficou numa situação, gente, que ele morava em 2 cômodos. E esse advogado que ficou com ele, super amigo, meu brother, eterno, virou na cara dele e falou: Ó, não vou te defender mais não, porque você não tem mais dinheiro. Aí ele só tinha uma opção, ele já estava com 70, gente, 71 anos de idade. Ele chegou, ele falou: eu não tenho mais nem idade para lutar de novo para um tribunal, ficar lá mais 5 meses e depois sabe-se lá o que eles vão fazer. Então ele decide ali, eles fazem um acordo, que é aquele acordo de Alford, onde a pessoa, né, se declara basicamente culpada, então ela é culpada, mas ela acaba sendo liberada porque tem uma quantidade de pena, né, de tempo de pena, e ele já tinha ultrapassado aquele tempo, então ele sairia e ficaria livre, né, para sempre livre. Porém, né, para a justiça, ele estava ali como culpado. Isso gerou um ódio na Cadence gigantesco, que xingou, falou e disse que pela primeira vez ele estava dizendo que ele era o assassino, então assim ela ficava pelo menos mais contente, porque ele sempre negou isso. A vida dele, gente, foi assim, simplesmente sugada, destruída e aniquilada. Ele saiu sem nada, assim, praticamente eu acredito que só com a aposentadoria do exército, porque ele vivia em 2 cômodos e ele era super amoroso com os filhos, com os netos, então muito difícil mesmo assim da gente parar. E também você vê que essa relação tão próxima, cara, eles tratavam ele como se ele fosse, sabe, um bebezão ali para eles cuidarem os advogados até que o dinheiro do cara acabou e ele ia ficar na mão assim no momento que ele poderia ficar livre. Até o advogado que cuidou do caso do Greg, que ficou preso injustamente, pegou o caso dele. Ele deu tanta sorte que 2 semanas antes de uma audiência que era para dizer que eles tinham violado os direitos dele, ele teve um derrame, gente. O homem teve um derrame. E aí foi a advogada que trabalhava com ele que acabou assumindo e foi indeferido. Eles não conseguiram provar, tá? Então, que ele teve os direitos dele cortados. Olha, gente, foi uma situação assim terrível. A pergunta que não se cala é: ele assinou o acordo de Alford, volta a escrever, mora em 2 cômodos, então ele teve a vida dele, né, toda destruída, ficou essa mácula, ele perdeu dinheiro, ele perdeu o nome, ele perdeu basicamente tudo. Depois ele não voltou para a cadeia, ele esperou todo esse tempo, quase até 2018, para ser libertado, assinar esse acordo de Alford, mas o tempo que ele ficou também de tornozeleira, ele foi ficando mais amargo e mais assim doente, mais velho mesmo, assim, ele envelhecia muito rápido, se percebia ali o peso e a vontade que ele tinha de provar que ele era inocente. Ele sabia que tinha um julgamento pela frente, ele sabia que eles estavam jogando sujo e que possivelmente ele iria de novo para a cadeia. Isso ele não queria, ele não ia suportar, ele estava no fim da vida. Podemos pensar que ele era um homem inocente ou ele era um homem culpado, porque isso também ninguém provou, nem que era uma coisa, nem que era outra. Se as coisas tivessem sido colocadas dentro da situação correta e não ser desviada para o que a mulher dele aceitava ou não, é muito absurdo, né? Talvez eles tivessem conseguido chegar a outra conclusão. Esse Duane, quando ele percebeu que todo mundo já estava convencido que era ele, por conta do caso que ele tinha com rapazes e também por ele tá próximo ali do dia, ele falou: meu, isso aqui é assim, eu tenho certeza que foi o cara, então ó, vai. Só que as coisas não são assim. E isso, gente, essas condutas, fabricar provas para incriminar pessoas, são coisas que fazem com que as verdadeiras pessoas que cometeram um crime fiquem impunes. Se foi aquela pessoa que você fabricou a prova, você de fato não vai ter como provar sempre. A casa desse Duane caiu. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo. Você coloca inocentes na cadeia. E é por isso que não é por acaso que eu trago esses casos. Por quê? É muito, né, notório. Vocês imaginam, ele ficou 8 anos preso. Foram 14 anos nessa batalha. E aí você para e pensa,
E se ele tivesse pegado pena capital? E é por isso que eu sempre reforço, não importa qual é ou como foi, e muita gente me critica e diz, é porque não foi um parente seu, talvez. Só que muitas coisas deixam a gente numa situação que a gente fala, numa hora dessa, se esse cara tivesse pegado pena capital, o que ia adiantar? Tem aquela série The Phantom que eu fiz, ninguém deu muita audiência para a série não, mas aquela série conta muito como a justiça penal também americana, porque todo mundo só costuma olhar para a brasileira, né, ou para países aí que eles dizem que é menos, né, aí desenvolvidos, e a gente vê o mesmo tipo de erro, fabricação de prova, maracutaia, isso tem em todo lugar. Então, pessoas que são inocentes podem de repente acabar não tendo como se defender porque a pena já foi executada. Apesar de também achar que pessoas que eu não concordo, tá, com essa pena, é uma pena que eu não concordo, até porque eu acho que não é dessa forma que se resolve as coisas. Eu acho que quem é preso deveria ficar preso, que é uma outra coisa. Porque mesmo eles pegando perpétua, tanto ele quanto o Greg, eles tiveram alguma chance ainda. Então, quando uma pessoa ela tem, de repente, a vontade, né, ali de se defender e a certeza de que ela é inocente, ela ainda pode ter uma chance de continuar. Mas com uma pena dessa não tem jeito, porque a pessoa simplesmente acaba perdendo a vida. Então tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque às vezes a gente se empolga, se entusiasma com algumas coisas que parece que é a solução. E a gente esquece da realidade da vida, onde todo mundo, em todos os lugares do Brasil e do mundo, querem que essas questões sejam resolvidas rápido, não importa como. E, obviamente, perguntar para vocês o que vocês acham desse caso, porque é um caso e tanto. Quando vocês olham a semelhança entre as duas mulheres, vocês ficam assim absurdados, assim, sabe? Entre a mãe das meninas e também a mulher dele, a Elizabeth e a Kathleen, elas eram muito parecidas. E aí eu fico pensando, né? Meu Deus, o cara, ele de fato fez as duas vítimas, ou de fato ele tem muito azar. Não é possível, sabe? Não é possível. E a grande da verdade é que ninguém nunca soube o que realmente aconteceu com a Kathleen Peterson, porque ninguém investigou, ficaram ali ocupados em produzir prova, sem tentar saber nem o contexto de como tudo aconteceu, a real motivação que poderia ter acontecido, porque não era interessante, eles só queriam mesmo colocar alguém atrás das grades, e é isso que acontece. Pessoas sem resposta, esqueceram o nome dela praticamente, só se falava dele, não se falava dela, e é o que acontece em muitos e muitos e muitos casos. E uma coisa que eu já reparei é o seguinte: a apelação nos Estados Unidos parece que não funciona muito. Diversos casos que eu já trouxe aqui, a galera esperou anos por um segundo julgamento para conseguir uma pena, às vezes, ainda mais alta. Então, ele até teve a oportunidade de um segundo julgamento, mas eu acho que ele foi até esperto em preferir o acordo de Alford, porque normalmente as penas ainda são maiores quando a pessoa apela. Lembra do caso do Anthony Gray? Então, foi mais ou menos isso. O cara esperou por anos, porque tinha certeza que ia dar tudo certo, tava tudo na mão dele e de repente pegou quase 10 ou 20 anos a mais. Então, eu vou deixar aqui na tela final se vocês quiserem conferir. Também vou deixar o do The Phantom, também é bem interessante, tá bom? Divulguem com os amigos de vocês. Eu sei que o vídeo acabou ficando muito longo. Se ficaram até o final, comenta que ficou até o final. Eu juro que eu tentei fazer a melhor pesquisa que deu e tentei resumir também da melhor forma que deu e ainda deu esse tamanho. Daria uns 3 vídeos desses, assim, tranquilamente, tá? Mas eu espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, deixem suas perguntas e também suas complementações aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!